Tu conhece uma série chamada Mussolini, o Filho do Século? Essa série desse ano 2025, dirigida por Joe Wright, ela é baseada em um livro que tem o mesmo nome, o mesmo título, escrito por Antonio Scurati, né? E ela é toda produzida na língua italiana, né? E quem faz o papel do Mussolini brilhantemente, né, tendo aí conseguido pegar todos os trejeitos, toda a postura e tudo mais, né, merece todos os prêmios do mundo, é o Luca Marinelli. E a série ela é toda feita com momentos em preto e branco, né, lembrando aí um filme antigo, né. E também eles usam muito a questão de quebrar a quarta parede, o que dá a sensação de que o Mussolini o tempo todo tem um contato com a gente, né? É como se a gente pudesse entrar nas ideias dele, pudesse entrar na cabeça dele, pudesse explorar aquele universo louco, né? Que a gente sabe muito bem que foi a vida do Mussolini, né? Um ditador italiano, né? Louco, truculento, conhecido aí por sua estimular de violência e tudo mais. E a série ela ganhou todas as notas máximas, né, de críticas. Ela está na plataforma Mubi, ou é Mubai, eu acho que isso pronuncia, não sei falar direito. Mas ela tem 8 episódios, cada episódio eles são bem longuinhos mesmo, né? Eles são bem assim, demora um pouquinho, mas vale muito a pena porque é um pedaço da história sendo aí contado, e principalmente nessa época em que a gente vive, né? Em que existe tanta confusão mental aí das pessoas sobre o que é de esquerda, o que é de direita, o que é extremismo e o que não é. Todas as vezes que eu falo aqui no canal sobre Mussolini, eu costumo esclarecer diversas coisas que o pessoal fala por aí, né? E eu não faria diferente dessa vez. A série ela ganhou alguns prêmios, inclusive ela foi escolhida como a série do ano no Série Manias. E como eu costumo falar sempre assim, para não deixar dúvidas, né? A série ela fala muito sobre a questão da ascensão do Mussolini, né? Sobre a questão do partido, do fascismo italiano, né? Que foi fundado aí por ele, né? Ele é considerado o pai do fascismo, que deixa isso muito claro. Fascismo que não é de esquerda, né? Vamos deixar isso claro também. Abaixo, um pouquinho mais para lá, vou explicar para vocês. E o Mussolini, a série ele conta toda aquela ascensão dele, né, ali depois de criar o partido e tudo mais, a luta dele para tentar se colocar no poder, até a questão dele ter se tornado ali um ditador, né, que acabou aí levando toda aquele ódio, aquele governo horroroso para a Itália. E como eu já falei aqui diversas outras vezes sobre o Mussolini e tento sempre deixar claro diversas coisas, né, diversos fatos históricos, hoje eu vou falar para você por que o fascismo ele não é de esquerda, né, ele é de direita e de extrema direita, e por que o nazismo ele não é de esquerda e por que o socialismo ele também não é de direita, né? E são coisas que as pessoas falam muito erroneamente, como, por exemplo, dizer que Hitler era socialista ou que Mussolini era de esquerda porque já tinha sido do Partido Socialista, etc. Então vamos conversar aqui uma breve explicação, né, para deixar isso tudo bem claro. O Benito Mussolini, ele realmente foi do Partido Socialista, né, italiano, até porque o pai dele era um socialista muito ferrenho, né? Então ele cresceu nesse meio, ele cresceu no meio do Partido Socialista. A gente vê isso na série. Só que o Benito ele nunca foi de acordo com as ideias do socialismo, deixando muito bem claro, a princípio de tudo, que só existe socialismo quando é para todos, tá, gente? O socialismo ele prega a questão de o mundo inteiro estar em paz, de todas as pessoas viverem ali em uma harmonia, né? Então, se não, o socialismo ele não é feito para todos, ele não é o socialismo. Então, o Benito ele não gostava de muitas ideias do socialismo e ele queria fazer um socialismo mais para ele, para si, né? Para as pessoas que ele achava que ele deveria defender.
E que ele pregava muito também que a base de tudo na vida era a violência, né, e tudo mais, né. Ele falava em coisas como uma sociedade unida, uma não sei o quê, né, que prega o socialismo, mas na visão dele, né, do que ele achava que era realmente correto, e não na visão do socialismo, né. E aí, o Benito Mussolini, ele acaba criando com muita raiva que o socialismo nunca ia chegar do jeito que ele queria, ele acaba criando o fascismo, né, o Partido Fascista Italiano, que pegava, dentre outras coisas, anti-individualismo, antiliberal, antidemocrático e antissocialista, né? Então, tem até uma cena, né, em que ele comenta sobre isso no jantar e o cara fala, então vocês são contra tudo. E ele fala, né, que tudo para eles e nada para negócio de né, tá dividindo aí com todo mundo. Então, ou seja, a ideia que o Mussolini pregava sobre o socialismo era completamente errada do que o socialismo tem em si. Além disso, o fascismo ele determinava a criação de um Estado forte, né, e a transformação da Itália em um império. E a gente vê isso na série, o Mussolini o tempo todo falando que ele é o rei, né, que ele deveria mandar, ele deveria desmandar, então tem que ter sempre um rei ali, tem que ter um império realmente, porque senão não tem um mandato direito. Então, assim, outra coisa completamente diferente do socialismo. Então, assim, sem a mínima condição do fascismo ter sido de esquerda, o fascismo, na realidade, é de extrema direita, sim, porque são as ideias da direita até hoje, se você for olhar. Ele também usava muitos termos como conservadorismo, família, né? Aquela coisinha da tradição, né? Que a gente viu muito aí no governo passado, né? De um certo presidente que se usava muito disso e que graças ao universo está preso, bem preso, provavelmente futuramente vai descer aí para a papuda, né? E o Mussolini, ele pregava do mesmo jeito, né? Então, assim, enquanto ele tinha lá a mulherzinha dele, os filhos dele, ele tinha a amantezinha dele, ele abusava certas mulheres e tudo mais, como é do nosso velho conservadorismo, né? Coisa da família tradicional. Vamos lá pro falar agora sobre o socialismo em si. Eu vou até ler aqui para deixar bem claro para vocês. O socialismo, ele dita que uma sociedade ela deve ser sem classes, onde bens e propriedades possam ser de todos, acabando com a exploração de pessoas e com as diferenças econômicas entre pobres e ricos. Isso não era da visão do Mussolini, nem aqui, nem sabe, sei lá, Deus onde, né? Ele queria tudo para ele que deveria ser a pessoa rica. Então, desse jeito, não há socialismo. Vamos agora para a questão do nazismo. Por que é errado dizer que o nazismo também é de esquerda? O nazismo, assim como o fascismo, ele nasceu após a Primeira Guerra. E a única coisa que o nazismo ele tinha igual ao socialismo era a questão de ser contra o capitalismo liberal, que era uma coisa que eles eram completamente contra. Mas o Hitler era um doidinho, né, que queria tudo para si também, como o Mussolini também queria. Né? Ele queria defender somente a Alemanha, ele queria que a Alemanha se tornasse nação superior aí, né, todo mundo viesse a falar alemão e raça ariana e bababá, aquelas coisas de gente louca, né, que a gente vê aí, que a gente sabe, conhece muito bem sobre o Hitler, né? Então, descartado também, socialismo jamais, 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 jamais foi de direita, né? O socialismo ele foi, e sempre vai ser de esquerda, e o nazismo e o fascismo sempre vão ser de direita, né? São teorias aí completamente diferentes, né, do que segue a esquerda. E gosto de deixar isso muito claro, porque as pessoas confundem muito. Mas a série ela vai explicar muitas outras coisas, além desses termos, para vocês, né? Explica aí, principalmente sobre a questão da escolha do nome do Mussolini, que infelizmente o pai dele escolheu pensando em grandes líderes revolucionários socialistas e deu no que deu, né? Ele se tornou esse lixo social que chegou a influenciar aí grandes pessoas como Hitler, né? E eu não duvido muito do que o nosso ex-querido presidente também, né? Que prega aí a família conservadora, e como diz a Grazi Massafera, é feita pelo papai, a mamãe, filhinho e a amante, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais. Até a próxima.